Vejam, né, nós temos a área de Caatinga, que já entra numa transição aqui para Cerrado, a Mata Atlântica no leste, tá? A Amazônia e os Pampas enquanto pradaria, né, naquela área de pradaria que eu chamei a atenção. Eu vou chamar a atenção de vocês que o Pantanal aqui, ele está como um bioma, porém, existem vários autores que defendem que o Pantanal seja uma área de transição do que propriamente um Pantanal, do que propriamente um bioma. No Pantanal, nós encontramos transição tanto de Mata Atlântica, de Cerrado, quanto da Amazônia. Tá? Então, ele é muito mais uma planície, ou seja, uma forma geomorfológica, né, que, no que diz respeito à vida, ao conjunto de espécies, né, eles o que nós chamamos de ecótono. Ecótono seria um ambiente que se encontra muitas espécies próprias de outros biomas. Tá? Então, aqui eu chamo a atenção de vocês para essa classificação, mas aqui vejam que eu já trago uma outra bem semelhante, assim, o zoneamento muito semelhante, porém, numa abordagem distinta. Aqui, a Absaber, né, em 2013, ele propõe o chamado domínio morfoclimático, ou seja, não é exatamente o bioma enquanto um conjunto de espécies, e sim é a forma do relevo no que diz respeito a esse conjunto de fenômenos climáticos que atuam na superfície. Claro que é inegável aqui a ideia da vegetação, né? Porque a vegetação é essa cobertura que se impõe na paisagem, especialmente na paisagem visual. Né? Então, aquela fotografia que a gente distingue, né, uma área, um campo de uma floresta, como eu estava aqui tentando descrever para vocês, né, a partir de fotografias, de imagens, né, nessa distinção, né, o aspecto visual, muitas vezes, a vegetação é preponderante. Tá? Mas, quando a Absaber propõe esta classificação, tá, ela, inclusive, ela é muito a calhar, porque, vejam, entre a Caatinga, aqui, em marrom escuro, tá, e o próprio Cerrado, que domina aqui no centro do Brasil, né, nós não temos um limite estanque, né, onde começa um e termina outro. Nós temos a chamada área de transição. Então, quando nós viajamos, né, de Petrolina até Recife, por exemplo, nós não saímos do nosso chamado sertão e chegamos na zona da mata. Existe uma transição. E essa transição nós regionalmente conhecemos por um nome, um termo, né, bastante conhecido, que é o agreste. Mas agreste é um termo, né, cultural, regional, que se aborda, né, aspectos tanto da paisagem, de fato, né, da paisagem física natural, como também aspectos culturais, como as atividades econômicas que se desenvolvem nessa região do nosso agreste. Mas vejam que essa transição, né, não está prevista aqui. Nós temos um clima úmido que chega e já, né, nos encontramos num clima semiárido, que é um clima de Caatinga. Imediatamente nós entramos num clima úmido da zona da Mata Atlântica. Então, essa ideia de prever o que a gente chama aqui embaixo, né, faixas de transição, que é esse branco que tem entre um limite e outro. Certo? E aí vejam que o Pantanal deixa de existir. Tá? O Pantanal, ele ocupa essa ampla área aqui, né, que estaria num limite, né, de cerrado, domínio de cerrado, mas de transição entre a Mata Atlântica, a Mata de Araucária, que ela faz parte de uma Mata Atlântica. Nesse mapa anterior, a Mata de Araucária está aqui.
mas é uma mata de altitude, de 1.000 metros de altura, né, que se diferencia especialmente por ter um grande número de pinheiros que não tem na Mata Atlântica, lá no litoral, né? A Mata Atlântica não tem pinheiros no litoral, mas tem pinheiros a 1.000 metros de altura, e também não tem palmeiras a 1.000 metros de altura. E já palmeiras, né, nativas, como o gerivá, né, vários tipos de palmeira, nós temos no litoral, mas não tem a 1.000 metros de altura. Então, vejam que aqui, tá, nós não temos uma faixa de transição entre a chamada mata de araucária e o chamado mares de morro, que é essa mata atlântica que se estende por aqui. E aí eu pergunto, por que aqui, exatamente nessa área, não tem transição? Se foi uma proposta assim tão boa, tão eficiente, né, se prever não, se observar a transição de um bioma para o outro, por que essa área aqui não existe essa transição? Alguém de vocês 5, tem alguma ideia? É porque a altitude nessa região é que representa a transição. Ou seja, nós temos aqui, ó, 800 metros de paredão, é o chamado cânion, né, ali na Serra do Mar, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A transição se dá por um desnível de quase 1.000 metros de altura, de 800 metros. Então, existe uma transição, mas a transição se dá por causa da altitude, tá? Que a gente, olhando, né, de cima no mapa, não enxerga essa transição. Mas é isso, a Mata Atlântica se distribui, né, aqui classificada como mares de morros, né, se distribui amplamente pelas altitudes até 200, 300 metros no litoral, e a mata de araucária está a 1.000 metros de altura. E nessa região aqui, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos quase que um paredão extenso de 800 metros de altura. Então, era isso, pessoal.